Hoje a gente mergulha num dos confrontos mais decisivos de toda a filosofia moderna, a crítica demolidora que Hegel fez ao sistema de Kant. Pode parecer uma coisa super abstrata, mas olha, essa discussão moldou a nossa forma de pensar sobre razão, fé e até sobre o que é a realidade. E o ponto de partida é justamente esse paradoxo, essa frase do próprio Kant. Pensa bem, como é que o grande campeão da razão chega e diz que precisou limitar o conhecimento para poder salvar a fé? O que isso quer dizer? É exatamente nessa tensão que Hegel vai cutucar, vai usar como uma alavanca para desmontar todo o edifício kantiano. Mas calma. Para a gente entender a crítica do Hegel, primeiro a gente precisa dar um passo atrás e entender o que o Kant estava tentando fazer. O projeto dele era ambicioso. Ele queria definir de uma vez por todas os limites da razão. O que ela pode conhecer e, principalmente, o que ela não pode. O Kant agiu quase como um geógrafo da mente. A missão dele era mapear o terreno do conhecimento humano, traçar uma linha clara no mapa e dizer, olha, daqui para cá a gente pode ter certeza, a ciência funciona, mas dali para lá é outro território. A ideia era acabar com séculos de debates que, para ele, não levavam a lugar nenhum. E talvez a melhor maneira de visualizar o sistema do Kant seja imaginar exatamente isso, um muro. Um muro que divide toda a realidade em dois territórios, sabe? Dois mundos que não se comunicam. E essa divisão é radical, viu? De um lado do muro, a gente tem os fenômenos. É tudo aquilo que a gente pode perceber com os nossos sentidos e organizar com a nossa razão. É o mundo da ciência. A gente pode estudar a composição de uma maçã, a velocidade da luz, tudo isso está aqui. Do outro lado ficam os nômenos, a famosa coisa em si. É a realidade como ela é de verdade, por trás da nossa percepção. A essência última da maçã. E para Kant, essa essência, bom, ela é para sempre inacessível para nós. A gente nunca vai chegar lá. E aí vem a pergunta: o que é que ficou do outro lado do muro? Justamente os grandes temas da metafísica, né? Deus, a imortalidade da alma, a liberdade. Kant dizia o seguinte: a razão não pode provar que essas coisas existem. É impossível. Mas, para a vida moral fazer sentido, a gente precisa agir como se elas existissem. Elas viram então postulados da fé. São crenças necessárias para a vida prática, mas que estão fora do alcance do nosso conhecimento. E essa frase dele resume o projeto todo perfeitamente. É como se ele tivesse feito um grande acordo. A razão fica com o domínio completo do mundo da ciência, o mundo dos fenômenos, mas ela precisa reconhecer seu limite e abrir mão de dar palpite sobre as questões últimas, deixando esse espaço para uma fé que ele via como racional. Para Kant, essa era a única saída para salvar tanto a ciência quanto a moralidade. Só que aí chega Hegel, e ele olha para esse muro do Kant e pensa, isso não é uma solução, isso não é uma proteção para a razão, isso é uma prisão. E é agora que a gente vai entender o porquê. Para o Hegel, essa divisão radical era o próprio problema disfarçado de solução. Porque, ao criar esse muro, o que Kant fez foi basicamente partir a realidade em duas. Ele tornou o absoluto, ou seja, a realidade como um todo, a verdade última, uma coisa para sempre distante, inalcançável. Hegel deu um nome para isso, filosofia da subjetividade. A ideia é que, no sistema de Kant, a razão fica trancada dentro da nossa própria mente, do nosso ponto de vista finito. É como se a gente estivesse numa sala cheia de espelhos. A gente pode até estudar os espelhos, entender como eles funcionam, mas a gente nunca consegue abrir a porta para ver o mundo que existe lá fora. E a consequência disso é que o eterno, o absoluto, se torna esse para-além inatingível. Vira um grande espaço vazio que a nossa razão não pode conhecer. A gente só pode preencher esse vazio com o desejo, com a esperança, com o anseio, mas nunca com conhecimento de verdade. Mas, e aqui a coisa fica muito interessante. A crítica do Hegel não era só destrutiva. Ele olhou com atenção para o sistema kantiano e percebeu que, ali dentro, escondida, havia uma chave. Uma ideia genial que o próprio Kant não desenvolveu e que poderia ter derrubado o muro. Essa ideia era a imaginação produtiva. Para Kant, era só mais uma função da mente, uma engrenagem na máquina. Mas Hegel olhou para isso e viu algo absolutamente revolucionário. Ele viu ali a força original que cria tanto o eu que conhece, quanto o mundo que é conhecido. Em vez de duas coisas separadas, Hegel enxergou uma fonte única para as duas. Essa poderia ter sido a ponte para conectar os dois lados do muro.
E aqui está o que, para Hegel, é a grande tragédia filosófica da modernidade. Kant identificou essa força unificadora, mas a tratou só como mais uma pecinha da mente, do sujeito. Ele não percebeu que aquilo era a própria razão em ação, criando a realidade. Ele chegou na beira do abismo, viu a ponte, mas não atravessou. E o muro entre nós e a realidade continuou de pé. Agora vamos sair um pouco da filosofia pura e ver como esse debate, que parece tão abstrato, na verdade ecoa de forma muito profunda na nossa cultura e até na nossa sensação de estar no mundo. O impacto cultural disso, segundo Hegel, é devastador. Ele diz que esse muro de Kant não ficou só nos livros de filosofia, ele se espalhou por toda a cultura, criando uma sensação geral de que Deus, o absoluto, está do outro lado, ausente, longe do nosso mundo. É a origem de uma sensação moderna de alienação, de separação. Então, o ponto central aqui é que essa não é uma discussão acadêmica qualquer. Essa divisão kantiana entre um eu limitado, finito, e um absoluto que não se pode conhecer de fato deixa um vazio no coração da cultura. É a raiz daquela angústia, daquela busca por um sentido que parece sempre estar fora do nosso alcance. E no fim das contas, a gente fica com a pergunta fundamental que Hegel se fez e que continua ecoando até hoje. Se o projeto de Kant estiver certo, se a nossa razão estiver mesmo presa aos limites do finito, da experiência, então como é possível que a gente sequer consiga pensar no infinito? Como a gente ousa falar do absoluto, da totalidade? É um desafio gigantesco que não só define a filosofia de Hegel, mas boa parte do pensamento que veio depois dele.